Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Nós estamos aqui ao vivo para falar com vocês, nossos amigos aqui, clientes da Ortoface. Vou receber uma pessoa muito especial em alguns instantes aqui, uma profissional muito diferenciada naquilo que faz e que vai falar um pouquinho para a gente sobre aquelas questões relacionadas aí a hábitos de saúde bucal. Quero dar as boas-vindas a cada um que está aqui hoje, tá? Iris, como vai? Maria Alves, Belmont, sejam todos bem-vindos. E deixa eu receber nossa convidada especial de hoje aqui. Estou de máscara porque eu estou no consultório, tá, pessoal? Um ambiente aqui que é de atendimento, então me perdoem que eu vou ficar um pouquinho de máscara aqui hoje, tá? Olá, boa noite. Oi, Bruna, boa noite. Tá me escutando bem? Perfeitamente. E você? Estou escutando bem também, tá ótimo. Que coisa boa recebê-la aqui, viu? Estou de máscara aqui, porque eu estou num ambiente de consultório. Então, nós temos uma preocupação grande aqui com a biossegurança. Sim. E vou permanecer assim com essa máscara por conta disso. Tá bom, pessoal? Sim. Vou falar bem devagar para vocês me entenderem aqui. Tá me entendendo bem, Bruna? Tô sim. Muito bem. Gente, o assunto hoje interessa todas aquelas mães, todos aqueles pais que vivem dizendo assim: Dr. Romero, eu peço, eu falo, eu explico, eu mostro, mas não tem jeito. O menino ou a menina não escova os dentes. Fio dental, pelo amor de Deus, sabe nem o que é isso. Então, hoje, tem uma especialista aqui em odontopediatria, isso mesmo. Ela fez uma residência em odontopediatria e uma residência também em pacientes especiais, doutora Bruna Brito, está fazendo um mestrado em uma área de cuidados intensivos. E fez essa residência no IMIP, uma instituição muito diferenciada e tradicional no atendimento de pacientes especiais e pacientes infantis. Então, ela é uma craque, e a promessa é que ela traga hoje aqui algumas ferramentas que possam ajudar esses pais a dizerem assim: meu Deus, ele agora escova, ele agora passa fio dental, e eu não preciso nem estar pedindo. Que milagre é esse? Então, Bruna, bem-vinda, obrigado por aceitar, e vamos bater um papo aqui sobre esse tema durante a noite de hoje. Obrigado, viu, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu particularmente gosto tanto, que é motivar, engajar pessoas. E quando essas pessoas são crianças, aí que me fascina mais. Então, é um prazer todo meu. Muito obrigada. E vamos embora falar sobre como é que a gente vai conseguir incentivar essas crianças nesses processos, principalmente nesse processo de higiene bucal, né? Isso. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Bruna. É comum uma criança e adolescente escovar os dentes com todo empenho, ou isso é exceção? Como é que você enxerga isso aí? Isso é exceção. Olha Isso só. é exceção. Infelizmente, né? Era bom que fosse a regra, né? Que fosse o comum. Regra, mas não é. Não é o que a gente escuta dos pais, principalmente, e não é o que a gente vê em consultório. Porque o reflexo dessa má higiene, né, acaba refletindo no dia da consulta, a gente se depara com uma quantidade de placa bacteriana, de lesões de cáries imensas. Então, realmente não é comum. Pelo contrário, o que é comum é a gente ver as crianças lutando contra, é uma verdadeira guerra travada contra a escova. Então, é difícil, é bem difícil. Bruna, deixa eu te fazer, tem uma pergunta agora um pouquinho mais específica. Qual uma estratégia ou quais estratégias podem ser utilizadas
para mudar isso aí e ajudar a criança a estabelecer autonomia com a sua higiene bucal, né? Que não precisar estar sendo lembrada pelo pai, pela mãe, que tem que escovar. Então, como é que a criança pode incorporar isso? Quais são as estratégias? Quais são as orientações que você pode fornecer para a nossa audiência aqui? Joia. Vê só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode jogar todas as crianças num saco e dizer todas as estratégias vão ser aplicáveis para qualquer fase. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual a fase do desenvolvimento que está essa criança. Porque, por exemplo, eu posso surgir aqui com estratégia que para uma criança de 2 anos não seja melhor. Assim como eu posso surgir com estratégia X que para uma adolescente, né, 13, 14 anos, não seja eficaz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de estratégias é entender essa criança. É entender que fase de desenvolvimento está essa criança para que a gente consiga ter a estratégia eficaz. Então, não é uma tarefa tão simples. A gente precisa antes entender essa criança, entender que fase de desenvolvimento está essa criança, para aí sim a gente lançar mão de estratégias eficazes. Então, não são todas as estratégias que a gente vai conseguir um excelente resultado. A gente precisa individualizar essa criança. Então, olhar para ela, identificar em que fase de desenvolvimento está essa criança, identificar o que pode ser trabalhado, entende? Então, antes de a gente começar a falar sobre quais formas, quais são os meios que a gente consegue incentivar essa criança, é a gente entender essa criança. Então, quando se fala em entender essa criança, a gente precisa separar por idade, por maturidade, enfim, diversas ferramentas. Muito bem. E uma vez que você entendeu o perfil comportamental da criança, o contexto em que essa criança está inserida, como é que, objetivamente, você pode ajudar essa criança a ter essa tão sonhada, né, pelos pais, autonomia de poder cuidar dos seus dentes, escovando bem os dentes, né, passando fio dental, que é um passo, acho que aí muito maior do que escovar os dentes somente. Quando chega um paciente, uma criança na clínica, que diz assim, lá na ortofácia, e diz, eu uso fio dental, é assim, é o nível master, né? É o Porque nível. é muito difícil, é muito difícil. Então, primeira coisa é entender que incentivar é a gente gerar um processo de ensino e aprendizagem nessa relação. Então, eu preciso ensinar aquela criança e aquela criança precisa aprender. Então, nem sempre o que eu ensino é aprendido pelaquela criança, porque talvez a forma com a qual eu ensino não seja a ideal. Então, existe essa questão desse processo ensino-aprendizagem. Então, o primeiro tópico é o ensino, ensinar essa criança. Então, não há nada melhor do que essa criança ser ensinada por um especialista, por um odontopediatra. Então, a primeira consulta e os acompanhamentos, eles são fundamentais nesse processo. Então, a primeira consulta, ela deve acontecer e deve ser passado todas as informações para os pais. E esses pais vão ter essa missão, vão ser coparticipantes nesse processo, né, de ensino e aprendizagem sobre higiene bucal, e eles também vão ensinar os seus filhos. Então, a consulta é onde os pais, os cuidadores, né, a gente utiliza esse termo cuidadores, então, onde os cuidadores vão aprender e vão passar para essa criança, dependendo da idade dessa criança, ou a própria criança vai aprender e ela vai ensinar os pais, que é o que acontece muitas vezes. Ela sai tão empoderada daquele conhecimento que ela diz assim, olha, não é assim que se escova, é bolinha, serrote, serrote. Então, é uma forma que a gente usa lúdica de ensinar a escovação. Então, primeiro ponto é o processo ensino-aprendizagem, que é fundamental e que precisa ser feito com acompanhamento do odontopediatra. Hoje, a gente tem na internet inúmeras informações. Então, muitas vezes, essas informações fazem com que os pacientes, né, os cuidadores, acabem tomando condutas inadequadas. Então, a consulta ela é fundamental, ela é primordial nesse processo, até para esclarecer dúvidas também que esses pais vão vir. Então, Bruna,
essa vivência da criança com o especialista, com o odontopediatra, pelo que eu estou vendo, ela vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa autonomia, que seria o cuidado com a sua saúde bucal. Então, vamos lá. Qual seria a idade ideal para essa criança receber essas primeiras orientações, né? Como é que funcionaria na prática, no mundo dos sonhos, assim, do ideal, como que seria esse processo? Ok, no mundo ideal, a primeira consulta deve ser quando ele ainda estiver na barriga da mãe. Então, pré-natal odontológico. Por quê? Porque é quando eu vou passar nesse processo ensino-aprendizagem para a mãe, entendeu? Então, ela vai ser a primeira educadora dessa criança. Ela vai ter o primeiro contato. Então, a gente sempre fala, essa primeira consulta é durante a gestação. Nunca, a gente tenta, né, obviamente, fazer com que os pais levem durante o pré-natal odontológico, mas ainda existe um tabu muito grande com relação à odontologia e às gestantes. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa. É um outro assunto que a gente vai precisar de uma outra live para comentar. Mas a primeira consulta deve ser feita ainda na barriga da mãe. Mas vamos supor que essa criança passou-se o tempo, a mãe não levou na primeira consulta. E quando deve ser a primeira consulta, né? Então, antes da erupção dos primeiros dentinhos. O que acontece, que chega muito no consultório, chega muito demais, é os primeiros dentinhos terem erupcionado e os pais não começaram a escovar. Então, a criança ela não se habituou com aquela rotina, ela não tem aquilo na prática diária. Então, às vezes, chega até 1 ano, 2 anos, e a criança sem escovar os dentes. E aí a gente começa a ter um efeito em cascata de diversos problemas. Então, show de bola. E aí, é muito interessante esse acompanhamento da gestante que você falou. Me lembro quando eu tive meu primeiro, assim, quando minha mulher engravidou, né? E que a gestação, ela foi evoluindo, que nós fizemos um curso, exatamente isso, um curso para gestantes, e o pai tinha que participar do curso. E nesse curso, nós aprendemos, por exemplo, como trocar uma fralda, como dar um banho, né? Como ter os cuidados de higiene na criança. E isso faz toda a diferença depois que a criança nasce. Quem é que quer ter um filho, uma criança com problema de cárie, não é? Sofrendo do ponto de vista doloroso com aquele dente que foi cariado, porque faltou ali orientação, faltaram ações de prevenção daquela situação que a criança está ali. E ali ela vai passar por uma experiência, hoje em dia, muito mais tranquilo do que na minha época. Os dentistas, os odontopediatras hoje conseguem tratar isso de um modo muito mais confortável para o paciente, mas mesmo assim é um sofrimento para a criança ter que tratar uma cárie ou coisa do tipo. Então, esse tipo de orientação precoce ainda durante a gestação, na minha concepção, ele é fundamental, né? Então, toda gestante deveria receber essa orientação até do seu médico, do seu obstetra, que é importante, que seria importante para a saúde do bebê, receber. Professor? Bruna, tá Oi, ouvindo? deu uma travada, mas te escuto. Tá me escutando? Alô? Está me escutando? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu aqui não estou te ouvindo agora. Só um minutinho aqui. Tô te Fala aí escutando. um pouquinho, Bruna. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô bem baixinho o teu volume. Mas vamos lá. Melhor. Consigo te ouvir. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Ótimo. Baixinho, mas eu consigo te ouvir.
Ok. Então, Bruninha, a questão da orientação da gestante, achei maravilhosa e incentivo aí as mães a procurarem o atendimento específico, né, para o filhinho nascer e já ter essa prevenção desse sofrimento tão grande que é a cárie, né? E outras doenças que podem também acontecer. Isso, exatamente. Beleza. Aí a criança nasceu e a partir daí você continua o acompanhamento dessa criança, orientando então os pais sobre os cuidados para ele desenvolver no futuro essa autonomia. E como é que vai sendo feita essa abordagem ao longo do tempo? Né? O que é que pode ser feito? Isso. Então, a gente precisa entender que a criança ela precisa ter autonomia, ela precisa ser coparticipante, e isso é muito importante, ela entender esse processo dela. Mas para isso, existe uma fase do desenvolvimento em que a criança vai ter maturidade para entender que ela é importante nesse processo. Então, eu não posso, por exemplo, com a criança de 3 anos, dizer que ela compreende o quão importante é esse processo. Então, com essa criança de 3 anos, eu vou precisar ter um outro tipo de abordagem. Mas vamos lá, chegou aos 3 anos, 2 anos, em que a criança ela já tem uma coordenação motora boa, não é ainda uma coordenação excelente. Até os 6 anos, a gente precisa supervisionar ainda, tá certo? Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, até os 6 anos a gente precisa ainda estar supervisionando. Então, 2 anos ela já tem habilidades e com 2 anos ela já quer escovar os dentes só. Então a gente precisa dar essa autonomia, revisar essa escovação no final, mas deixar que isso flua. Porém, muitas crianças aos 2 anos não têm vontade, não se sentem engajadas nesse processo de higiene bucal. Então, para que haja esse engajamento nessa criança pequenininha de 2 anos, a gente precisa lançar mão de algumas ferramentas. Nessa idade, a gente tem um desenvolvimento, principalmente um desenvolvimento sensorial e motor muito grande. Então, aos 2 anos, tudo que for palpável para a criança vai estimulá-la, vai se tornar lúdico para ela. Então, nessa idade, eu costumo dizer assim, tudo que ela puder pegar, poder sentir, poder ver, é o que a gente vai usar. Então, como incentivar essa criança com 2 anos a escovar os dentes, a ter boas práticas de higiene bucal? Como? Isso, olha, a Mar Pérez colocou aqui as fases de desenvolvimento. A gente falou sobre essas fases. Segundo Piaget, principalmente, que foi um grande psicólogo, né? Ele fala muito sobre essas fases, né? Então, é muito importante a gente respeitar essas fases. Então, como eu tinha dito anteriormente, são 4 fases principais, né, que a gente trabalha. E nessa primeira fase, professor Romero, a gente tem essa questão do sensorial e do motor muito aguçado. Então, é incentivar, dar coisas para a criança sentir, para ela buscar, para ela tocar. Então, por exemplo, existem esses kitzinhos aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, gente. São kitzinhos... Perfeitamente. Conseguiram? Pronto, joia. Sim. Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Ótimo. Eu botei um fonezinho para melhorar. Isso. Manda. Kitzinhos que a gente consegue, fazer com que a criança entenda. Eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Então, a gente... Bruna, Mara é uma pessoa muito querida aqui do consultório, uma grande profissional na área de psicologia. E olha só a colocação interessante que ela deu na mesma direção do que você estava falando, né? Da importância do cuidado. Um beijo grande para você, viu, Mara? Obrigado por estar aqui contribuindo com a live. Né? E pode aí colocar seus comentários, suas perguntas, que vai enriquecer todos que estão aqui assistindo. Exato. Então, adorei isso, viu, de pegar essas coisas. E sabe que eu errei isso? Eu errei isso. Eu não fiz isso com os meus filhos, entendeu? Brincavam com o carrinho, Hot Wheels. Então era um monte de Hot Wheels e um monte de boneca para menina. Mas
não me toquei nisso, nessa fase, em dar esse tipo de situação para eles. Olha só, você que está aqui assistindo, veja que coisa maravilhosa que você está recebendo, né? A oportunidade que você tem de acertar desde o comecinho. Então vamos lá, Bruno. Show! E aí a gente tem outras fases. E essa criança vai crescendo. E a gente precisa lembrar que o lúdico precisa estar nesse processo. Então, e quando eu falo do lúdico, é um lúdico que engaja a criança. É um lúdico que desafia a criança. Então, existem outras ferramentas que são muito legais que a gente pode utilizar, como, por exemplo, parece boba, mas é uma ferramenta tão interessante, como, por exemplo, uma ampulheta. Então, é uma ferramenta simples, mas que a gente consegue ter um controle da duração em que essas crianças estão passando para escovar os dentes, né? Para fazer higiene bucal. Então, a ampulheta também é uma ferramenta que todo mundo deveria ter em casa. Por quê? O que é que chega muito em consultório, no consultório pra gente? É o paciente que diz assim, ah, mas eu escovo os meus dentes. Aí a mãe fala, ele não passa 30 segundos e escova nos dentes. Então a gente sabe que a situação não foi legal, né? Então a ampulheta é uma forma da gente dar um suporte de tempo para essa criança. Ah, não vamos trabalhar com relógio, não. A criança ela não vai ficar de olho naquele relógio. É muito mais interessante uma ampulheta em que ela olha essa areia descer, né? Que ela veja esse movimento. A criança ela gosta de movimento. Então, nada parado vai deixar ela animada. Então, precisa ter movimento. Então, a ampulheta é uma ferramenta. Existem as ampulhetas infantis que são lindas e elas podem ser usadas. Existem ampulhetas também no celular. Existem alguns aplicativos que servem como ampulhetas, aplicativos bem decorados e bem legais. Então, também pode-se usar esses aplicativos. Mas essa é uma outra ferramenta, tá certo? Bruna, eu estou voltando à minha infância aqui, viu? Me lembrando como eu ficava hipnotizado só em deixar essa ampulhetazinha de um lado para o outro, de um lado para o outro. E tinha uma lá em casa que ela era gigante. Ela dava uns 15 minutos, entendeu? Essa eu não conseguia ficar até o final, não, sabe? Mas eu adorava deixar ela lá, fazer umas brincadeiras, depois olhar, depois ver. Isso. Que coisa incrível. Então, gente, ampulheta, bota lá do lado da pia. Ampulheta, exatamente. E diz assim, ó, então você vai ficar escovando seus dentes até terminar isso aqui esse tempinho de passar. Show. E quanto tempo você recomenda para uma ampulheta? Para não ficar uma ampulheta de 15 minutos, que aí é malvadeza com a criança, né? Então, Feita a minha, né? a gente precisa... Lembra que eu falei das fases de desenvolvimento? Então, Sim. por exemplo, uma criança de 3 anos, se eu colocar uma ampulheta de 2 minutos, ela não vai ficar. Entendeu? Uhum. Então, a gente pode fazer isso progressivo. Eu posso pegar uma ampulheta de 1 minuto e depois, quando ela tiver maturidade suficiente, uma ampulheta de 2 minutos, que seria o tempo ideal de escovação. Tá? A gente precisa entender o ideal para a criança. A odontologia preconiza 2 minutos. Certo, mas será que uma criança de 3 anos vai ficar presa a uma ampulheta por 2 minutos? Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, entender esses progressos e valorizar esses progressos. Então, a criança ela escovava em 1 minuto, ela começou a escovar em 2 minutos, valorizar, bonificá-la por isso. Né? A criança ela precisa desse reforço positivo, como a gente chama na odontopediatria. Então, todos esses pequenos progressos devem ser valorizados. Certo? Ô, Bruna, eu vi um stories seu no Instagram, não é? Em que você deu um fio dental para Benício. Benício tem que idade? Benício tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E simplesmente ele estava brincando e você chegou para ele e disse, olha, Beni, fio dental. Olha aqui, como é que usa? E ele botou na boca lá o fio dental e puxou. E você disse, muito bem, é assim mesmo. Ou seja, uma criança de 1 ano e 2 meses não tem destreza para usar o fio dental. Isso. Mas é aquilo que você disse, você já ofertou para ele já pegou naquilo, ele já levou a boca, então aquilo é uma sensação para ele, que ele vai entendendo como habitual, como natural,
e na hora que for para ele aprender a manusear melhor, ele já vai ter uma destreza muito maior. Muita gente não passa fio dental porque acha que perde tempo, dá trabalho, não sabe pegar no fio dental direito, não tem destreza, aí passa o fio, dói a gengiva. E que coisa incrível, então, né? Duas coisas que você falou aqui, sabe, que já dariam para a gente abençoar, vamos dizer assim, muitas pessoas, muitos pais, muitas crianças aí que estão nessa fase do desenvolvimento tão precoce, tão tenra em idade ainda, né? Eu estou adorando, viu? Diga mais. Tem mais coisa. Isso que você falou agora é muito interessante, porque é o que a gente chama na psicologia, né? Eu não sou psicóloga, mas sou uma. Não sou psicóloga, nem sou pedagoga, sou dentista, sou odontopediatra, mas tenho um pedacinho de cada coisa comigo. Minha mãe era pedagoga, então aprendi muita coisa de pedagogia e aplico muito na clínica, né? Na consulta. Então, existe uma coisa chamada comportamento simbólico. Então, a criança, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento, ela tem uma apreensão desse comportamento simbólico muito grande. Então, um exemplo, ela me vê colocando fio dental. Então, ela vai copiar aquele exemplo, aquele comportamento. Aquele comportamento tem um símbolo, que é o fio dental. Então, toda vez que ela pegar o fio dental, ela vai fazer exatamente esse movimento. Assim como começa a fase da escova, ele pega a escova, ele já sabe que a escova precisa ser levada para a boca. Como o pente precisa ser levado para o cabelo. Então, a gente chama isso de comportamento simbólico. São comportamentos que a gente precisa fazer, a criança precisa visualizar e ela vai reproduzir, a gente precisa reforçar essa reprodução. Dizer, muito bem, é assim que se faz, excelente, porque ela vai aprender aquilo, vai tomar como verdade e vai reproduzir. Então, e outra questão é a questão da coordenação motora fina. Quando eu dei o fio dental para Benício, lembrando que Benício tem 1 ano e 2 meses, e é fundamental supervisão. Então, eu dei, mas estava ali supervisionando e iria tirar, assim como todos os outros materiais utilizados para higiene bucal. Escova, creme dental, eles precisam ser usados com supervisão, certo? Então, quando eu dei aquele fio dental, ele já entendia que aquele fio dental era para ser passado na boca, e ele estava ali, ó, começando a trabalhar a coordenação motora fina, que é um processo de desenvolvimento fundamental para a criança. Então, a gente tem diversas atribuições satisfatórias num simples dar de fio dental. Olha só, você já falou aqui, né? Mônica Tanaka, um beijo bem grande para você. Mãe de paciente nossa. Um beijo em Heloísa também, tá bom? E ela colocou aqui, Bruna, tá vendo? Pena que não existia live há 16 anos. Dicas preciosas mesmo. Então, você que chegou agora, Bruna já falou aqui sobre como criar autonomia na higiene bucal, né, dos seus filhos, de crianças. Primeira coisa, começar os cuidados com a orientação da mãe ainda na gestação. Segunda coisa, só resumindo, que aí tem mais coisa ainda. Quem chegou agora para não... Segunda coisa, é dar os brinquedinhos ali para a criança naquela fase que a criança já pode brincar com escovinha de dente, com espelhinho odontológico, né, com o manequim, com a boquinha dos dentes. Mostra aí, Bruna. Brinquedinhos como esses aqui, ó. Olha lá. Que... Vem em qualquer loja de brinquedos. Isso. Deixar a criança se familiarizar com essas formas, com esse enfim, visual. Tá. Depois, a questão da ampulheta, começar a usar a ampulheta, porque a criança vai começar a ter noção do tempo da escovação, e a ampulheta é um negócio hipnotizante, minha gente. Eu já falei aqui, é hipnotizante, prende a atenção da criança, tem movimento, né? E colocar também, supervisionando, né? Aí o filhinho de Bruna, Benício, tem 1 ano e 2 meses, e eu vi que ela deu um fio dentalzinho para ele, levou na boca, tirou, e ela foi lá, pegou o fio dental, para ele depois não engolir aquilo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
Supervisão é muito importante. Tá. Bruna, estou adorando isso aqui, mas a gente ainda está com 2, 3 anos de idade. O que é que tem mais para frente? Aí vamos lá, essa criança está evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí, esse tipo de objeto aqui, ó, já não é tão importante para ela. Porque as interações, as conexões sociais começam a se tornar algo muito importante. Então, aí que a gente começa, o exemplo ele vem lá desde que ele tinha 1 ano, né? Mas, principalmente quando essa criança começa a compreender os comportamentos, é que os pais precisam fortalecer os seus próprios comportamentos. Então, a criança, ela vai ser cobrada, né, escovar os dentes 3 vezes ao dia. Mas os pais escovam os dentes 3 vezes ao dia, então é importante essa integração da família nesse processo. Acontece muito de, por exemplo, atendi a criança está com muita placa bacteriana, muito biofilme, e aí essa criança depois, o pai, por algum motivo, conversa comigo e diz que tem ausências de dentes. Então, o pai diz que está com lesões de cariativa. E aí eu paro e reflito. O exemplo que essa criança tem em casa talvez não faça com que ela engaje nesse processo. Então, o exemplo ele é fundamental. Então, a consulta ao odontopediatra, eu sempre reforço isso. O cuidador precisa estar presente. O cuidador precisa compreender a importância da higiene dental para que transmita isso para a criança também. Bruna não está todos os dias na casa. Então, eu preciso fazer com que o cuidador seja uma célula da odontopediatria em casa e que essa criança se torne também essa célula. Que ela também se torne cheia de autonomia, que ela se torne coparticipante. Eu adoro essa palavra, coparticipação. Eu busco muito isso dos meus pacientes, integrá-los nesse processo. Então, eu quero que essa criança ela entenda o quão é importante esse processo para ela. Ela entenda dentro das limitações de desenvolvimento dela, mas que ela entenda. Então, vamos caminhar. Depois que essa criança começa a ler, começa a utilizar principalmente, nós estamos falando de crianças do século XXI, são crianças conectadas. Então, YouTube, canal no YouTube, redes sociais, né? Então, a gente precisa saber como utilizar isso tudo para o bem, né? Principalmente para o bem. Então, a criança começou a ler, olha só o que a gente tem. Quanta coisa a gente pode dar, né? Então, para incentivar esse processo. E não necessariamente a criança precisa ler. A gente tem livros ilustrados maravilhosos também que a criança pode fazer uso. Então, os livros também são ferramentas essenciais nesse processo. Além dos livros, existem também canais no YouTube, como, por exemplo, existe um canal que eu amo, que é o canal da FORP USP, que é um canal chamado Alfabetização em Saúde Bucal. Esse canal é um canal lúdico com animações só sobre saúde bucal. Então a criança ela vai entender sobre trauma dental. Bruna, mas quem deve entender sobre trauma dental é só o odontopediatra? Não, ou o dentista? Não. A criança ela pode entender sobre trauma dental. Então, assuntos bem relevantes em que de forma animada, vão passar um conhecimento, transmitindo informação para aquela criança. Então, esses recursos como livros, como vídeos, daquela idade entre 4 até os 8 anos, são recursos excelentes. Mas, além disso, tem um outro recurso que eu amo, que é o recurso de aplicativos para dispositivos móveis. Então, todo mundo hoje tem um smartphone, né? As crianças também têm. Então, muitas vezes esses smartphones, né? Eles estão sendo usados apenas para joguinhos sem engajamento, né? E aí a gente precisa começar a mudar a mentalidade, entender que a gente pode jogar e aprender. Acredito muito na gamificação. Então, a gamificação tem esse potencial de fazer com que a gente aprenda jogando.
Então, as crianças também podem aprender sobre higiene bucal jogando, se divertindo. Então, existem aplicativos existem diversos aplicativos. Vocês podem colocar dentista, por exemplo, no buscador e vocês vão encontrar. Mas vou citar alguns aqui, tá? A gente tem o Disney Timer, que é um aplicativo como se fosse uma ampulheta. Lembra que eu falei que tinham aplicativos que tinham ampulhetas? Então, tem esse exemplo de Disney Time, que é ilustrado, animado, e é uma ampulheta super divertida, as crianças vão amar. Além desse aplicativo, a gente tem um aplicativo da Marcha e o Urso, que é um desenho animado que toda criançada gosta. Então, Marcha e o Urso, aí 2 pontinhos, jogos de dentista. Então, vão ter vários jogos lá, bem interessantes. Então, essas são formas da gente conseguir fazer com que a criança aprenda se divertindo. Nessa fase de 4 a 8, que as outras coisas já passaram, não tem mais sentido, ela não vai mais, né, fazer o mesmo efeito. E aí eu achei muito, e usei, viu, esse aplicativo da Disney, e foi uma virada de chave na escovação de Sofia, minha filha. Porque eu errei lá atrás, porque eu não oferecia as coisas, os brinquedos, etc, etc. Mas eu acertei aí nessa fase dos 4 aos 8 e vi que fez diferença. Então, o fato dela usar esse aplicativo da Disney, que tinham as princesas, que tinham lá os super-heróis da Disney e coisa do tipo, envolvia ela no processo, e a escovinha da princesa também, né? E aí ela foi e incorporou isso. Com o meu mais velho, eu não consegui fazer a história do aplicativo, não, mas depois eu conto depois como é que ele melhorou também o processo aí da escovação. Eu não preciso estar no pé dele para ele escovar, não. Certo. Mas precisei durante muito tempo, viu? Acredito. Só queixa em todos os lares. Só muda em Bruna, como é importante esse tipo de informação que você está trazendo aqui, porque eu sempre levei meus filhos em bons profissionais, em excelentes. E assim, esse tipo de orientação, sabe, eu acho que ela gera realmente autonomia e traz a criança mais independência nesse sentido, né? E gera paz também para nós, cuidadores dessas crianças, né? Que entendemos assim, agora não precisa mais preocupar, porque ele cuida dos dentes, ele cuida da saúde bucal sozinho. Isso é algo que diminui muito o nível de cortisol, né, dos pais. Isso, exatamente. De estresse, né? E de conflito com as crianças também, né? Exatamente. Aí vamos, de 8 anos para cima. Vou dar uma dica para a criança de Mônica de 17 anos. Pode deixar. Vamos lá. Tem uma dica. Fica até o final que eu vou dar uma dica. Anos amam uma coisa que eu vou dar a dica que eu vou dar aqui hoje. Um pouquinho. E aí a gente tem essas ferramentas, como eu falei, né? Como livros, ampulhetas, aplicativos, jogos. Nós temos, além daquele canal que eu falei da alfabetização em saúde bucal, existem canais muito conhecidos pelas crianças, como, por exemplo, o Mundo Bita. É muito conhecido. E eles têm uma música fantástica chamada Chic Chic Chic. Né? A higiene bucal. Então, vocês estão me escutando ainda? Tá girando aqui, tá como se estivesse travado. Eu tô te ouvindo, só tua imagem congelou um pouquinho. Acho que a internet daqui a pouco deve estar voltando. Pronto, eu também te ouço, só que a imagem está travada. Agora voltou. Voltou? Para mim ainda não voltou, mas vou continuar falando, tá certo? Pode que tá aparecendo só a imagem aqui, tá tranquilo. Joia, perfeito. Então, esses são alguns recursos que a gente utiliza. Além da tecnologia ao nosso favor, além dos objetos que a gente pode utilizar também como suporte, existe uma ferramenta, como eu falei, de gamificação. Bruna, como assim gamificação? Eu vou ter que fazer um game para o meu filho para ele jogar e se divertir? Não necessariamente, tá? Gamificação é a gente mudar os processos que eles estão habituados a fazer,
e deixar competitivo, deixar interessante aqueles processos. E como é que eu posso fazer isso? Mônica, por exemplo, Mônica, que tem seu filho de 17 anos, essa criança de 17 anos, né? Em que esses objetos palpáveis já não fazem tanto sentido, né? Em que livros, talvez, como estes, como Chique Chique do Mundo Bita, também não faça sentido. Como canal no YouTube também não faça sentido. A gente pode gamificar de uma forma simples e prática. Vocês continuam me escutando? Perfeitamente. Te ouvindo e te vendo. Ótimo, excelente. Então, Mônica, anota essa dica, tá? Bruna, o que é que você recomenda para os pais dessas crianças e adolescentes em que já mais nada funciona? Vamos gamificar. Vamos fazer esse quadrinho aqui que eu fiz. Eu não sei se vai dar para mostrar perfeitamente. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Jóia. O que a gente vai fazer? Prestem minha atenção. Chega uma fase, Mônica tá rindo, ó. Chega uma fase em que a competição ela é muito mais atrativa e ela engaja muito mais do que qualquer outra coisa. Então a gente vai utilizar dela, certo? Ó, aqui nesse quadro eu vou dividir, por exemplo, vamos na minha casa, na casa do professor Romero, certo? Tem ele, tem a doutora Ana, tem Sofia, né? E tem o outro filho dele também. São 4, certo? Fechado? Isso. E aí, a gente vai dividir em times essa casa. Então, vamos lá. Vai ficar 2 aqui nesse time, dentes fortes. Quem vão ser esses 2, professor? Pode ser Patrícia e Rafael. Patrícia e Rafael, time dentes fortes. Isso. Bocão de jacaré. Eu e Sofia. Fechou, então. Então, a gente vai precisamos de um júri e de uma pessoa neutra, que pode ser o cuidador, a pessoa que passa o dia com essa criança, certo? E aí, ó, todas as vezes a gente tem um painel de pontos e nós temos post-its que podem ser quadrados, redondos, pode ser figurinhas, adesivos, como vocês acharem necessário. Todas as vezes que Rafael, por exemplo, que é do time, Rafael é do Rafael é do time? Eita, esqueci. Rafael é com Patrícia dos dentes fortes. Pronto, dentes fortes. Toda vez que Rafael for escovar os dentes e cumprir o tempo que é implementado para escovar esses dentes, Rafael vai ganhar, ó, um post-it, certo? Assim como, por exemplo, Sofia, que é de um outro time, toda vez que escovar os dentes, cumprindo os critérios de uma boa escovação, vai ganhar outro post-it. E aí, eles vão, por exemplo, essa competição pode durar uma semana, tá? Isso a casa está dividida em times. Isso pode ser feito para qualquer coisa, como banho, como higiene bucal, enfim. Os pais resolvem no que precisam mais. Mas como sou odontopediatra, como a gente está falando de saúde bucal, vamos focar em saúde bucal. E aí, ó, no final, quem ganhou foi o time Bocão de Jacaré. Então, esse time precisa de um reforço positivo. Então, esse reforço positivo pode ser guloseimas. Então, a semana inteira, olha só que interessante. A criança ela vai passar sem comer guloseima. Mas o time que ganhar vai ter direito a comer essa guloseima. Então, é muito importante porque, além da gente gerar um hábito de escovação apropriado, a gente também tem um controle de dieta que está diretamente relacionado com o aparecimento de lesões de cárie. Então, um simples jogo como esse, uma simples competição, consegue engajar nossos pacientes nesse processo. E a família toda, né? Oi? E a família toda, né? A família toda, além de ser um momento de interação familiar. Então, isso é muito interessante. Implementa para os pais. Esse é um exemplo dos jogos que a gente pode estar realizando, tá certo? Existem outros jogos que a gente pode estar trabalhando. Mas esse é um exemplo simples, que demanda pouco tempo, poucos materiais e que pode trazer efeitos maravilhosos. Então, acredito sim que os jogos podem contribuir para a mudança e incentivar hábitos saudáveis de saúde bucal.
Eu estou maravilhado aqui com todas essas ações, todas essas estratégias práticas, divididas em etapas, em fases de desenvolvimento. A gente pode usar a criatividade da gente. Eu adorei a história dos adesivos, entendeu? Isso. Outro dia lá em casa, uma coisa que eu assim sou muito defensor é que a educação transforma. Sim. Eu acredito que a educação transforma. Sem dúvida. Então, eu procuro levar para os meus filhos coisas que as escolas não ensinam, entende? E tem uma plataforma de alguns cursos voltados para a idade de Rafael, que está com 14 anos, que são cursos que já começam a abrir a mente dele para ajudar na escolha da profissão, no que ele vai querer fazer da vida para o futuro, conectá-lo de um modo leve, de um modo saudável, ao futuro dele, ele começar a construir isso de modo como se fosse construir esse hábito aí da saúde bucal, deixando ele ter acesso a essas coisas. Sim, sim. E aí eu digo, ó, tu tem até tal data para escolher um curso, beleza? Pai, o que é que eu vou ganhar com isso? Tu vai ganhar a camisa do esporte se tu concluir o curso, a oficial do esporte. Um investimento de 200 e poucos reais, mas que vai trazer ao meu filho um conhecimento que a escola não traz. E que vai ser muito importante para o futuro dele. Exatamente. Então, essa gamificação nessa idade de 14, 12, 15, funciona. Um menino foi lá, fez o curso, e eu fiquei surpreso, porque ele começou a aplicar as coisas e a me ensinar as coisas. Isso. Então, eu dei algumas opções de curso para ele fazer. Produtividade, como estudar inteligente, né, e não duro, ou seja, produtividade. O outro foi de liderança, o outro foi de inteligência emocional, e ele escolheu de produtividade, que ele vai fazer o SSA e tudo, ele queria se organizar nesse aspecto. Beleza. Escolheu esse. Dei 3 opções, escolheu uma, fez e deu show, e aplica, e está rendendo muito melhor nos estudos, mesmo durante essa pandemia. Olha só que incrível. E ganhou a camisa do esporte. Então ficou feliz da vida, porque ele cumpriu todo o combinado. Então eu adorei a questão do joguinho aí. E a gente pode usar a criatividade, essa mesma estratégia, para conquistar nossos adolescentes, trazer para eles a consciência da importância dos estudos, óbvio, com equilíbrio, né? Eu não sou a favor de pegar... A Mara está dizendo que está travando o vídeo. Mas para mim aqui está normal agora, Mara. Espero que a internet volte logo aí. Para mim tá bom, o meu vídeo está tranquilo, vocês estão me vendo bem? Eu estou te vendo bem. Ó. E aí, Bruna, é tão importante isso, a gente saber como, sabe, se comunicar com nossos filhos e trazer a esses filhos hábitos que sejam saudáveis. E esse hábito de higiene bucal, para mim, eu estou maravilhado, sabe? Eu estou... Realmente, eu vou dizer a você, Bruna, eu ensino na universidade, né? Mas no congresso de ortodontia ninguém fala disso. Vai em congresso de ortodontia, todo mundo está preocupado em como ajeitar os dentes. Mas na higienização ninguém fala disso. Por que não? Porque os dentistas não recebem esse treinamento. Por que os dentistas não informam, entendeu? As crianças. Eu não recebi esse treinamento na universidade. Eu saí da universidade sem isso. Ao longo dos meus anos, levei meus filhos a dentista. E essa live me ensinou muito mais do que eu aprendi sobre como incorporar hábitos saudáveis, que é realmente o que importa, sabe? Dar autonomia para a criança ficar livre de doenças bucais, desenvolver a saúde. A saúde começa pela boca. Exatamente. Então, tem muitas doenças cardíacas que a gente sabe que podem surgir a partir de problemas periodontais, não é verdade? E que você pode prevenir dessa maneira, né? Parabéns.
Obrigada. sabe? Eu estou muito orgulhoso, muito mesmo orgulhoso. Eu estou encantado, maravilhado, estou feliz. Meus olhos estão falando, eu acho, né? O povo, quem está assistindo está vendo assim, Romero vibrando com o que ele está ouvindo aí. E é verdade. Então, meus parabéns, tá? É um orgulho muito grande, Bruna, dizer para todos aqui que você faz parte do time da Ortoface, né? É mesmo. Essa live, ela formaliza e inaugura a sua vinda aqui para a nossa clínica. Nós estamos no projeto de expansão e estamos trazendo pessoas incríveis, fora da curva, extremamente competentes, que têm muito a agregar. E você, Bruna, é uma dessas incríveis profissionais, uma pessoa humana maravilhosa. Então, a família Ortoface, minha família, a família das pessoas que fazem Ortoface, estão muito felizes com sua chegada e desejam muito sucesso a você. E acho que a gente precisa fazer outras lives Sim, sem dúvida. falando mais sobre esses assuntos e tópicos, porque isso é muito valioso, entendeu? Quem está aqui hoje, eu acho que foi presenteado com informações que vão fazer a diferença na vida dos filhos, dos netos, para que eles tenham realmente hábitos saudáveis ao longo de toda a vida. Nem sei se você tem mais alguma coisa para falar, assim, em termos de... Eu tenho certeza que tem muito o que dizer. E, enfim, meus parabéns e muito obrigado por aceitar fazer parte desse time. Tem só uma historinha para eu contar sobre Bruna, mas eu vou contar depois. Deixa ela falar e depois eu conto. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. A Ortoface, como eu já disse e digo, para mim vai muito além de um consultório, é um propósito de vida. Então, o prazer realmente é meu. Com relação aos conteúdos que foram dados hoje, e presenteando vocês, né, esses conteúdos, é isso que a gente precisa, como odontopediatra, que eu preciso, que nós, como odontopediatras, né, que a gente precisa entender a importância de valorizar a autonomia, a coparticipação dos pacientes. Então, o paciente meu, ele vem, vai fazer uma limpeza, o que for preciso, mas ele vai sair empoderado, não só ele, né? Um paciente da ortoface, eu posso dizer dessa forma, vai sair empoderado de conhecimento. Então, o que a gente tem aqui vai muito além, né, professor, da técnica, né, que a gente trabalha e estuda para ser perfeito, excelente. A gente vai muito além disso. A gente compreende o ser humano, a criança como ser único, e que, assim como ser único, precisa ser tratado como tal. Então, compreender as fases que essa criança está, respeitar essas fases, engajar essa criança, trazer essa família para ajudar. Então, esse é o diferencial da gente como ortoface. Vai muito além da técnica, né? A gente faz com que nasçam sorrisos na ortoface. Então, desde a barriguinha da mãe, como eu coloquei aqui no início, a gente vai estar educando, preparando, engajando e motivando para que essa criança ela cresça saudável, né? Com hábitos bucais saudáveis. Isso é o que me move, viu, Bruna? Fazer com que aqui seja um local onde nascem sorrisos. Pessoas que sorriem são pessoas que vivem mais. Exato. São pessoas que chegam aí, têm expectativa de vida aproximada de no mínimo 80 anos, em relação às pessoas que não sorriem, sabe disso? Que vivem menos, em torno de 72 anos. Então são 8 anos de diferença entre a pessoa que sorri e que não sorri. E que privilégio, né? Além disso, tem empregos com mais facilidade, são mais atraentes, né? São vistas como mais competentes, como mais inteligentes, têm uma autoestima. Pessoas que se sentem bem com o seu sorriso, que recebem elogios pelo seu sorriso, têm uma autoestima muito mais elevada do que pessoas que se sentem constrangidas com isso. Então eu entendo profundamente esse propósito e todos os dias eu me levanto para construir isso, para fazer com que as pessoas tenham o direito de ter o sorriso que sonham. E eu me sinto muito orgulhoso de poder proporcionar isso de verdade, um orgulho
no bom sentido da palavra, né? E poder proporcionar isso a tantas pessoas e agora poder ter um time reforçado com uma profissional super competente como você, Bruna. Então, para mim é um motivo de muita alegria ter você aqui conosco, dentro desse propósito de transformar vidas pela odontologia. E sabe, hoje muitas pessoas podem transformar as vidas dos seus filhos, podem usar essas técnicas que você colocou aqui e terem filhos autônomos, com autonomia de higiene bucal. Isso, para mim, Bruna, é algo, sabe, muito... Vou dormir feliz hoje, com toda certeza que o caminho é exatamente esse, né? E agradecer a Deus pelo privilégio de poder ser dentista e trabalhar com pessoas como você, tá? E eu vou contar uma historinha aqui, viu? Você não vai gostar da historinha que eu vou contar, mas eu vou contar essa historinha. Obrigado, Amara. Obrigado aqui a Mônica, Tanaka, pelo carinho de vocês, tá? Obrigada. E pela confiança que vocês têm na gente aqui. Muito obrigado. E em nome de Mara e Tanaka, que são mães muito presentes e cuidadosas com as filhas, elas são mães de filhas. Aqui, ó, estamos recebendo outros elogios, eu fico muito feliz com isso. E aí, beijos a todos os clientes que estão aqui e que vão assistir essa live depois também, eu vou deixar salvo aqui. Então você pode mandar um direct para uma mãe que esteja precisando, sabe? Pega aqui, tem um aviãozinho aí embaixo, você com esse aviãozinho encaminha essa live para alguém que esteja com a criança nesses estágios que Bruna falou, para assistir isso. Isso vai fazer a diferença na vida dessa família toda, né? Na vida dessa criança e dos pais. Só com isso aqui, tá? Que bênção, né? Obrigado pela confiança. E aí, o que eu quero dizer de Bruna, para terminar, é que, como a criança tem estágios, o professor universitário ele tem estágios também. E houve um estágio da minha carreira que eu fazia provas muito difíceis. Eu fazia provas que era muito difícil alguém tirar uma nota 10. Não sei se você lembra disso, viu, Bruno? E um belo dia eu fui corrigir umas provas que eu tinha feito nesse meu estágio, sei lá, nos primeiros 5 anos de professor universitário. Eu comecei muito jovem, 22 anos eu passei no concurso para ser professor, então muito jovem, né? E as provas eram realmente muito difíceis. E aí teve uma pessoa que tirou uma nota que me chamou a atenção. Não só pela nota, mas também pela maneira de responder as perguntas com objetividade, com clareza e com propriedade do conteúdo. E eu não tinha outra alternativa, senão dar a nota 10, né? Coisa muito rara de acontecer. E aí eu fui distribuir as provas e o resultado na sala e eu perguntei, quem é Bruna Brito? E aí levanta uma pessoa, aí ela levanta a mãozinha, eu digo, levante-se. E aí ela levantou. E aí eu não me lembro as palavras, mas eu acho que eu enalteci a sua prova e elogiei você publicamente, né? E passou o tempo, Bruno, e estamos aqui hoje trabalhando juntos, né? Então, para mim, eu queria registrar isso daí. Você é uma profissional fora da curva, brilhante, parabéns por ter percorrido com tanta garra e determinação os seus sonhos e por estar concretizando muitos e por proporcionar tantas coisas boas para as crianças, para as famílias. E é só o começo, ainda tem muito mais para vir. Meus parabéns e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Sempre, agradeço sempre. Foi isso mesmo? A historinha foi essa mesmo? Foi muito parecida. Na verdade, no dia o senhor foi pedindo para sentar. Você fez assim, quem tirou menos que 8, senta. Aí sentava um monte. E quem tirou 9, senta. Ainda foi mais emocionante, olha só. Mais emocionante, porque eu fui ficando. Foi mais emocionante porque eu fui ficando.
Mas No final só ficou você de pé, não é? como, só ficou, isso, exatamente, só fiquei eu. Olha só, foi muito mais triunfal do que eu contei. Agora sim, importante escutar a sua versão, tá vendo? Isso, São muitos anos já. São mais de 15 anos. e foi tão importante isso que o senhor fez, porque quando eu prestei vestibular, eu queria uma outra área, eu não queria odontologia. Só que na UPE, eu queria química. Então, engenharia química é a área de química, exatas. E aí, quando eu prestei vestibular, passei na federal, só que fui remanejada na UPE e eu coloquei odontologia. E aí, fui cursar odontologia. Então, estava meio deslocada. Passei na Federal em Engenharia, mas achei que tinha sido mais difícil passar na UPE em odonto. Então, disse, não, vou cursar. Passei em Química na Federal, mas disse, não, vou cursar odonto porque achei mais difícil, como eu tinha sido remanejada. E aí, nos primeiros períodos, assim, foi bem difícil, porque eu era de exatas, então, na área de saúde, eu não sabia o que eu estava fazendo. E tudo me conduziu para dizer exatamente o que eu sempre falo, que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidando de pessoas. Então, não me vejo com números mais. Então, foi muito importante esse momento também, me marcou, porque me motivou a continuar, a não desistir da odontologia. Então, acredito que tudo tem um propósito. Então, esse momento que me marcou também fez parte desse propósito, né? De me levar para esse percurso, de me manter na odontologia. E hoje eu posso afirmar que não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidando de pessoas e de crianças. Olha, Bruna, a odontologia perderia muito se você pensasse em fazer outra coisa. Então, que bom que a odontologia está ganhando. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar dividindo essa live com Bruna. Vai ficar gravada. Passa essa live que vai abençoar outras pessoas que precisam saber como educar as crianças na higiene bucal, adolescentes. E nos vemos aqui em outras lives, não é, Bruna? Isso aqui é só o começo. Vamos fazer também no YouTube, deixar salvo no YouTube, porque é até melhor de assistir. Essa foi, acho que, a primeira live de uma série que virão pela frente. Então, sempre que tiver essa live, vamos comunicar aos nossos clientes e vamos comunicar também aqui pelo nosso canal do Instagram. Tá. Um beijo, Mara. Obrigado por você ter ficado até o final. Um beijo em Júlia, tá bom? Em breve a gente vai estar se vendo aqui. Beijo também, Mônica. Tchau, gente. Um beijo para Elô. E MP Gualberto. Eu queria saber o nome de MP Gualberto, pelo amor de Deus. Esse nome fica difícil. Põe o nome para a gente lembrar. Só para eu falar o nome, porque pela foto eu também não estou conseguindo ver. Sofia, outra grande profissional. O nosso time. O nosso time. Então é isso, gente. Mas... Beijo grande para todo mundo. Márcia, que bom, Márcia. Beijo grande para você também, Márcia. Show. Boa noite. Fiquem com Deus aí e até as próximas. Tchau, tchau. É um prazer.